acima de tudo, apresentando o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que só Ele pode abençoar esse casamento. Ajuda-nos na noite de hoje, Senhor, a vencermos todos os obstáculos, e a nos aproximarmos de Ti em espírito e verdade, Senhor. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, cultuando a Ti neste momento, Senhor. Momento em que muitas pessoas se alegram por motivos errados. Ajuda-nos a nos alegrar pelo motivo correto, Senhor. Ajuda-nos a nos alegrar, Senhor, pela Tua bênção. Pela Tua bênção, Senhor. Nas nossas vidas, pela Tua bênção, Senhor. Neste lugar, pela Tua bênção, Senhor. Nessa união. Peço, Senhor, aproveitarmos esse momento, independentemente dos empecilhos que venham a acontecer, Senhor, mas que o nosso coração e mente estejam voltados a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Eu amo Sua presença, Teu sorriso é vida em mim.
Graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem puder abrir a Bíblia no capítulo 12 de Marcos. Amém. Capítulo 12 de Marcos. Amém. Eu vou fazer esse curso, eu vou conectar. Amém. Graças a Deus. Melhorou, irmãos? Amém. A gente dá um jeito. Capítulo 12 de Marcos. Vamos prestar atenção. Qual é a receita? Será que existe alguma receita para um casamento dar certo? No capítulo 12 de Marcos, a partir do versículo 28, ele nos ensina justamente a pensar um pouco acerca desse tema. O que pode fazer a nossa vida dar certo? Jesus, aqui no capítulo 12 de Marcos, ele está passando por algumas provas. Os saduceus já haviam se aproximado dele, já haviam questionado acerca do seu conhecimento das Escrituras, e agora se aproxima dele o escriba. O escriba era uma pessoa que ela era versada em escrever. Eu acho que é melhor o outro. Graças a Deus. O escriba, ele é aquele que é versado na Bíblia, conhecido também como doutor da lei, pois a Bíblia antigamente ela era copiada. E os escribas, eles eram responsáveis por fazer essas cópias. E eles eram estudiosos das Sagradas Escrituras. E normalmente os escribas, eles não se davam bem com os saduceus, porque eles acreditavam de maneira diferente. Enquanto que os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem nos anjos e nem nos profetas, os escribas acreditavam em tudo isso. E esse escriba, então, vendo que o Senhor Jesus respondeu bem, ele se aproxima dele com um questionamento que eu creio que vale para todos nós, não somente para os nossos irmãos que estão fazendo votos hoje. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, Jesus e os saduceus, como Jesus lhe houvera respondido bem, ele percebeu que Jesus conhecia da lei como até então ninguém conhecia. Então ele quis saber daquele homem que tinha um conhecimento nunca antes visto. Qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o maior de todos os mandamentos? E o questionamento aqui não é no sentido posicional, esse é o primeiro, tem o segundo, o terceiro, o quarto, mas a ideia aqui é o mandamento debaixo do qual todos os outros são estruturados. O mandamento que é o fundamento de todos os demais. Esse é o questionamento do escriba. Qual é o principal de todos os mandamentos? Haviam cerca de 630 mandamentos que o judeu, no caso o fariseu, o escriba, ele precisava obedecer. E ele vai então, honestamente, e questiona o Senhor Jesus. Jesus então olha para ele. Isso é muito bonito, porque apesar de todo o movimento contrário a Jesus, que partia dos fariseus, ele vê nesse homem uma sinceridade em conhecer a verdade. E aqueles que buscam conhecer a verdade, eles nunca ficarão sem resposta. O Senhor Jesus diz que todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Então ele diz aqui, o principal de todos os mandamentos, responde Jesus: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus ele começa mostrando que nós temos que tomar muito cuidado em qualquer
crescimento de uma idolatria no nosso interior. 1 de João fala isso, a primeira carta de João, depois do apóstolo João ter falado a respeito de tantas coisas, ele diz, terminando a carta: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E agora o Senhor Jesus começa dizendo: olhe, só existe um Deus, é o Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Cuidado para que você não tenha outros deuses no seu coração, como o dinheiro, como a família, como o seu eu. Havia alguns cristãos na igreja de Filipos que o Deus deles era o próprio ventre. Eles só se preocupavam com as coisas terrenas. Nosso receio em relação aos nossos nubentes é que nunca eles façam isso. O conselho para Mateus é: honre a Deus acima de tudo. E para Fabiana é o mesmo. Deus tem que estar em primeiro lugar. Glória. Então Jesus, ele diz, versículo 30: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Nós temos uma falha muito grande quando nós separamos obediência de amor. Muitas pessoas chegam na igreja e dizem: pastor, eu quero ser crente, o que eu preciso fazer? Você tem que amar. Você ama a Deus? E se você não ama a Deus, toda a sua obediência vai ser a hipocrisia. Vai ser uma hipocrisia esperando o reconhecimento. E quando esse reconhecimento não vem, as pessoas se frustram e abandonam a fé. Por isso, o maior de todos os mandamentos é o amor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. O Senhor espera de mim, de você, que a gente ame Ele. E porque o Senhor quer tanto ser amado, será que Deus é carente? Não. Porque o Senhor nos criou para a glória dEle. E Deus é glorificado ao passo que nós amamos a Ele, e não ao passo que nós servimos a Ele sem amor. O apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, ele disse no capítulo 17 de Atos, estudamos recentemente, que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa Ele precisasse. Mas o que Deus espera de nós é um amor que nos leve a uma obediência natural. Aquele que ama, ele se subjuga, ele se coloca debaixo da autoridade de Deus, naturalmente, voluntariamente. E por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos em uma época onde se falar acerca do papel da mulher e do papel do homem, segundo a Bíblia, significa atrair sobre si inimigos. Eu já estou acostumado com isso. Então, amar, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Perceba, de todo o teu coração. Não pode ter nenhuma parte do seu coração que esteja reservado para outra pessoa ou para você mesmo. Tem que ser para Deus todo o seu coração. Pastor, então eu não vou amar mais ninguém. Se você amar a Deus, eu garanto que você vai amar todo mundo. Agora você pode amar as pessoas e não amar a Deus. Esse amor será um amor infernal. Em Lucas capítulo 16 é literalmente isso que aprendemos. Um amor infernal. A respeito de um homem que está no inferno, mas ele supostamente ama a sua família. E pede que alguém vá até a sua família avisar para que não vivam como ele, para que não parem naquele lugar que ele estava. Então, cuidado. Você tem que amar a Deus de todo o seu coração, sem ressalvas. Depois você tem que amar a Deus de toda a sua alma. A nossa alma, irmão, segundo a Bíblia, é o nosso centro. Seria, trazendo para o nosso contexto hoje, seria o nosso HD. É na nossa alma que fica
todas as nossas emoções, pensamentos, todo o nosso passado, as nossas frustrações, alegrias, tudo fica guardado nesse HD chamado alma. Então existem pessoas que vêm para a Bíblia e dizem: mas pastor, eu tenho um trauma no passado, aconteceu isso comigo no passado e eu não consigo mais fazer isso no presente. Você ama a Deus de toda a sua alma? Então aquele trauma não vai mais impedir você de fazer nada. Sua alma agora é do Senhor. As suas experiências passadas são passadas. Filipenses, o apóstolo Paulo diz: eu deixo para trás as coisas que passaram. Ame a Deus com toda a sua alma. Quando nós amamos a Deus com toda a nossa alma, a nossa vida é uma página em branco, onde a caneta está nas mãos do Senhor. E a gente diz: escreve, Senhor, o que tu quiseres, porque o que o Senhor escrever vai ser bom, perfeito e agradável. É isso, amar a Deus com toda a sua alma. Mas Jesus diz também: você tem que amar a Deus com todo o teu entendimento. Isso para nós, até hoje, é algo difícil de se compreender. Imagine você dizendo para Mateus, declarando para Fabiano, dizendo: eu amo você com o meu cérebro. Imagine que coisa romântica. Todo o meu cerebelo ama você. A gente tem uma mania de separar amor de razão. Deus não faz isso. Por que eu amo a Deus? Porque eu sei que Ele merece o meu amor. Eu sei que Ele me amou primeiro. Eu sei que Ele entregou o seu próprio Filho por amor a mim. E como não me dará juntamente com Ele todas as coisas? Eu sei que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Eu sei. Saber, razão, entendimento. Nós precisamos usar o nosso entendimento. Muitas vezes as pessoas dizem que os evangélicos são pessoas acéfalas, pessoas que não têm cérebro, que não pensam. Muito pelo contrário. Você é um evangélico puro sangue, um evangélico regenerado. Você tem a capacidade de pensar mais do que qualquer pessoa que não conhece a Cristo, porque você consegue enxergar e você tem um entendimento que ninguém no mundo tem, e por isso você está à frente daqueles que não conhecem a Cristo e não atrás. Ame a Deus, mas ame com todo o seu entendimento. Por que você está fazendo isso? Porque eu sei que isso agrada a Deus e Ele merece ser agradado. Por que você não faz isso? Porque isso não agrada a Deus. As pessoas gostam de separar razão, fé, amor. Tudo isso faz parte do mesmo pacote aos olhos do Senhor. E por último, Ele diz algo: ame a Deus de toda a sua força. Toda a sua força. Nós somos muito hábeis em inventar desculpas. Depois que se criou algo chamado atestado médico, aí que a gente ficou bom em dar desculpa. Não, eu não posso fazer isso para Deus, porque eu tenho um atestado médico que diz que eu não posso. Você sabia que eu não poderia estar pregando hoje? Eu tenho um atestado médico que diz que eu não posso fazer esforço e nem falar durante muito tempo. Com 15 dias depois do Covid, com o pulmão todo comprometido, eu tinha, inclusive, num atestado médico, mas uma ordem médica de não voltar a pregar. Mas o irmão José ficou doente e todos vocês sabem que eu tive que voltar a pregar. As pessoas dizem que você não pode fazer uma coisa. Por quê?
porque elas não são capazes de fazer aquilo. Então elas dizem que você também não é capaz de fazer aquilo. Irmãos, eu tenho problema em todas as minhas costas, né? Divide-se os médicos em 3 colunas, daqui de cima, a do meio, a de baixo, a lombar. Pois é, eu tinha 2 anos, agora já deve estar em hérnia, eu tinha pré-hérnia em todas elas. Eu tenho problema nos joelhos, eu tenho os 2 ombros rompimento. Eu tenho dificuldade para respirar, eu tenho dificuldade para andar, eu tenho dificuldade para correr, eu tenho dificuldade para andar de bicicleta, eu tenho dificuldade digestiva, eu tenho um problema gastrointestinal grave, mas nenhum desses problemas de saúde me impede de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então você vai me ver praticando atividade física, porque eu preciso fazer atividade física para que eu tenha capacidade respiratória. Você vai me ver fazendo todas as coisas que muitos médicos dizem que você não devia fazer. Porque quem vai mandar na minha vida não são os médicos, por mais estudiosos que eles possam ser. Quem diz aquilo que eu posso fazer ou não é Deus. Se Deus disser, meu filho, você tem que fazer isso, você vai fazer. Mas a gente vive num mundo, ainda mais nessa época de Covid, que todo mundo é grupo de risco. Eu só conheço um grupo de risco na história, a igreja. A igreja é um grupo de risco, ela sempre foi perseguida desde a sua fundação. Quando a igreja foi fundada, os judeus perseguiram ela. Depois os romanos começaram a perseguir a igreja. E o mundo inteiro persegue a igreja verdadeira, até hoje. É o único grupo de risco que eu conheço. Eu não sei se vocês já leram a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você vai chegar a um fato interessante. Um dos capítulos mais interessantes da Bíblia, pelo menos para alguns, é o capítulo 5. Capítulo 5 da Bíblia, ele vai dizer a idade das pessoas e vai dizer a idade da morte delas. Olha, Adão viveu 912 anos, se eu não me engano, e morreu. E Sete teve filhos e filhas e viveu não sei quantos anos e morreu. E fulano viveu não sei quantos anos e morreu. A gente vai lá para Abraão viveu 175 anos e morreu e foi enterrado no mesmo lugar que foi enterrada sua esposa Sarai. Jesus diz, Davi morreu e foi enterrado. José morreu e antes mesmo de morrer ele disse, olha, eu sei que Deus vai nos tirar do Egito e quando a gente estiver indo para a terra prometida, levem minha ossada, não deixe minha ossada aqui. E foi o que fizeram o pessoal lá na época de Moisés. Agora eu fico impactado porque os cristãos, que são aquelas pessoas que supostamente sabem que quando fechar os seus olhos aqui, quando fecharem seus olhos aqui na terra, irão acordar no céu, como uma pessoa que tem esse entendimento, como foi que a gente disse? Amar a Deus com entendimento. Como é que uma pessoa que tem esse entendimento, que a melhor vida é a que a gente vai viver lá no céu, tem tanto medo de morrer? Cadê o entendimento? Se a gente não ama a Deus de todo o entendimento, a gente nunca vai usar toda a nossa força para Ele. Eu já vi pessoas usando toda a sua força para ganhar dinheiro. Eu já vi pessoas trabalhando 2, 3 dias seguidos para ganhar dinheiro. Agora eu não vejo pessoas se apegando a Cristo horas seguidas, não para ganhar a Cristo, mas para se aproximar mais dele. Eu não vejo mais como antigamente. Moisés subiu no monte. Moisés, você vai passar quantas horas? Não, não vou passar horas, eu vou passar 40 dias. Eu vou passar 40 dias. Mas você não vai comer, você não vai beber, eu não vou precisar. Deus vai me dar graça. E como é que Moisés descia do monte? Fraco, mancando, caindo pelos,
pelas esquinas, porque tinha passado 40 dias sem comer e beber. Não, Moisés descia mais forte do que subiu, e ainda a sua imagem resplandecia e brilhava o seu rosto. Você entende que se você dedicar toda a sua força a Deus, quem vai ganhar é você. A gente tem um exemplo no livro de Daniel. Daniel tomou uma atitude com seus amigos de não se contaminarem com as comidas da Babilônia. E aí o responsável, o mordomo que tinha que tomar conta ali das crianças, disse: olha, se vocês não comerem as comidas aqui que o pessoal come, vocês vão ficar fracos. E aí Daniel diz: faça uma prova. Dê um tempo, a gente vai comer frutas e verduras, aquelas coisas que não eram sacrificadas aos ídolos, e os outros vão se alimentar normalmente. Quando passar um determinado tempo, o Senhor vem e vê se a gente está fraco. E aí, depois daquele tempo, as pessoas que teoricamente deveriam estar mais fortes, não estavam. E Moisés e seus amigos estavam fortes. A pele deles estava brilhando. A pele deles estava bonita a ponto de chamar a atenção. Mas o que aconteceu? Ame a Deus com toda a sua força. Você não vai perder nada. As pessoas pensam que se dedicar a Deus, a gente vai perder. Não, se eu gastar muito tempo com Deus, aí eu não vou ter como ganhar dinheiro, aí eu não vou ter como satisfazer isso, eu não vou ter como agradar meu filho, minha filha, minha esposa, meu isso, meu aquilo. Não é assim, não, irmão, é o contrário. Se você se dedicar mais a Deus, você vai ter mais força para a gente ver aqui o que completa esse mandamento, para se dedicar ao próximo. Eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero. Ele diz: olha, normalmente eu oro 1 hora por dia, mas quando eu tenho muita coisa para fazer, eu oro 2 horas. Do ponto de vista da lógica dos cristãos de hoje, parece irracional. Não, pastor, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, eu tive tanta coisa para fazer, que não deu nem tempo para orar. Eu tive que acordar cedo para entregar colchão, eu tive que pintar a parede, eu tive que rebocar, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. Eu fiz tanta coisa, pastor. O senhor não sabe, Edir lá quando cedo e correr de um lado para o outro, foi uma agonia. Não sabe como foi isso. E agora? Ame a Deus com toda a sua força. Percebeu por que Jesus deixou isso por último? Nada é aleatório. Porque esse daqui, irmãos, é a parte visível dos outros 3. Quando Jesus diz: coração, está aqui dentro. Alma, está aqui dentro. Entendimento, está aqui dentro. Força, está do lado de fora. Como é que você diz que você ama a Deus de toda a sua força? Cadê a sua força? Direto. Cadê Paulo Henrique? Alminha? Alminha. Direto a Alminha vem aqui e diz: pastor, faça o book. A força, meu filho, você mostra. Quando a família da irmã Fabiana foi perguntar a respeito do noivo dela, se ele era do exército, se ele era dos SEALs dos Estados Unidos, por causa da aparência física, né? A força é algo visível. Você olha para alguém, meu filho, raquítico, e diz: rapaz, foi forte. Você diz isso. Você diz para uma pessoa que passou o dia todo deitado na cama, sem fazer nada, até para comer botaram na boca, porque estava com preguiça. Eu estou com preguiça de mastigar, viu? Eu quero pastoso. Bate um açaí para mim aí, por favor, que eu quero uma coisa mais fácil. Você diz para uma pessoa dessa que ela tem força? Agora, quando você vê uma mãe de família, 2, 3 horas, segurando um bebê de 5 quilos no braço, diz: minha senhora, a senhora não está cansada, não? Não, é meu filho. Meu filho. Força. Amar a Deus de toda a sua força. Glória a Deus. É isso que vocês vão precisar. Força. E você sabe uma das coisas que é mais difícil? Esmurrar o próprio corpo. Precisa de força.
E eu esmurro o meu próprio corpo para que naquilo que eu pregue, eu mesmo não seja contado como reprovado. Imagine, alguém vai tomar banca de matemática com uma pessoa que foi reprovada em matemática. Alguém vai tomar banca de português com uma pessoa que fala errado. Como você vai ouvir algum conselho de alguém acerca das Escrituras se aquela pessoa não busca viver desse jeito? Versículo 30. Você vai amar de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí você pode me perguntar: mas pastor, o escriba, ele só perguntou qual era o maior de todos os mandamentos. Por que Jesus apresentou dois? Porque esses dois mandamentos, eles são um só, na verdade. Porque esses dois mandamentos, eles são inseparáveis. Se você amar a Deus desse jeito, automaticamente você vai estar amando o seu próximo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai escrever algo que muitas pessoas acham que ele está contradizendo Jesus. De forma alguma. Ele está apenas ratificando aquilo que Jesus falou. Ele escreve na carta aos Gálatas e diz: aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Não, mas Jesus falou aqui que são dois. Eles são dois. Mas esse amar ao próximo é como o fruto da árvore. Eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com toda a minha força. Como é que as pessoas veem que eu amo a Deus desse jeito? Pela maneira que eu trato o meu semelhante. Por isso que Jesus diz: ame ao seu próximo como a você mesmo. Pastor, por que o senhor escolheu esse texto para o casamento dos irmãos? Não fui eu que escolhi. Porque se eu tivesse escolhido, com certeza não ia ser isso. Ia ser o casamento do Caná da Galileia, ia ser alguma coisa tranquila. Foi o Senhor. Porque ninguém é mais próximo de Mateus do que a irmã Fabiana. Ninguém é mais próximo da irmã Fabiana do que o irmão Mateus. Ninguém pode ser mais próximo de você do que o seu cônjuge. Um dos erros que eu espero que vocês não cometam, e que muitas pessoas cometem nos dias de hoje, é que depois que tem filho, os filhos se tornam mais importantes. E aí essa pessoa não sabe que ela está, na verdade, maltratando os seus filhos. Por quê? Porque se um filho, homem ou mulher, cresce em um ambiente aonde a sua mãe ou seu pai dá a primazia para ele, ele nunca vai ter a compreensão correta das Escrituras. Existe uma hierarquia na Bíblia, irmãos. O marido, a irmã Fabiana já sabe. Quando ela começou a vir os cultos, ela ficava meio assim. Depois a palavra foi entrando, eu creio, e já tem dado fruto. Quem é que manda na casa, irmã Fabiana? Eita Deus, pastor, não pergunte não, pastor. É o casamento. Quem é que é o sacerdote do lar? Quem é? As mulheres aqui, irmão, quem é que é o sacerdote do lar? Eu não estou ouvindo, quem é? Ah, mas aí depende do marido, pastor. Depende não, meu filho. Vem cá, quando você compra um carro e o carro dá defeito, você joga fora? É assim, né? Ou você leva na concessionária e diz: ó, tá com defeito de fábrica. Então, meu filho, se o marido tá com defeito de fábrica, leva na concessionária. Como é, pai? Ah, já sei. Salva e leva. Não. Ora. Porque Deus é capaz de converter. Irmãos, a gente tem visto aqui como Deus tem usado. Falou esse verbo no passado, porque a gente tem estudado o livro de Atos, como Deus usou o apóstolo Paulo. Mas quem era o apóstolo Paulo antes de Deus regenerá-lo? Saulo de Tarso.
maior perseguidor da igreja. Você acha que o seu marido ou a sua esposa são o seu maior inimigo? Não. Sabe o que é seu maior inimigo? Já sei, pastor. Esses nós. Também não. Seu maior inimigo é aquela pessoa que você encontra no espelho todo dia de manhã. Você vai escovar o dente. Quem escova, né? Tem gente que confia em Deus, né? A esse ponto diz: pai, abençoa minha dentição. Pronto. Quando você olha no espelho, você vê seu maior inimigo. Aquela pessoa que você vê no espelho, ela está esperando um momento para lhe pegar. Eu vou botar você para dar rasteiro em você. Então ame o seu próximo como a ti. Como é que a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos? Já sei. Então quando eu convidar o próximo para minha casa, eu amo feijoada. Então eu vou fazer uma feijoada para ele. Mas o meu próximo ama lasanha. Então você vai fazer uma feijoada? Se você fosse na casa do seu próximo, você queria que ele fizesse o quê? Que te agrada, não é assim? Tá vendo, meu irmão? Então, quando você for dar um presente para a irmã, ferro de passar roupa não é presente. Viu? Ferro de passar roupa é uma utilidade. Eu bem eu vi essa utilidade. Eu que passei. Por isso que se a roupa estiver feia, viu? Eu que passei. Então, a gente tem que aprender a amar o nosso próximo como a gente se ama. Você precisa aprender isso. Mas você nunca vai fazer isso se você não estiver colocando Deus acima de tudo. Por isso que pode acontecer de um de vocês enfraquecerem na fé. Eu espero que isso nunca aconteça. Mas a responsabilidade do outro só vai aumentar. Se meu irmão se esfriar um pouco mais, a irmã Fabiana dá um... Bora, Mateus, orar 5 da manhã. Dobra o joelho, irmão. Aí se ele não quiser orar, você ora. Isso também, viu, meu filho? Pastor, já pego no trabalho, lá é duro, pastor. Tem dia que eu estou trabalhando por 2, por 3. Mas Deus dá graça. Então, ame a Deus acima de tudo, e ao seu próximo como a você mesmo. E Jesus conclui: não há outro mandamento maior do que estes, não há. Olha, irmãos, eu não gosto de receita, mas aqui é uma receita infalível. Se você fizer isso, você vai ser uma pessoa feliz. A gente vive num mundo onde literalmente todos estão em busca da felicidade. E o mais interessante disso é que ninguém compra. Ninguém. Mas Jesus diz aqui, essas poucas palavras nesses versículos aqui, que se a gente procurar viver, nós seremos pessoas felizes. Porque o que Jesus nos apresenta aqui é uma felicidade além das circunstâncias que nos rodeiam. Eu posso amar a Deus aqui, eu posso amar a Deus numa UTI, eu posso amar a Deus em uma prisão como o apóstolo Paulo. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu vou amar o meu próximo em qualquer ambiente. O apóstolo Paulo escreve 4 cartas no período que ele estava preso. Em uma dessas cartas ele incentiva os irmãos a não se entristecerem, mas a se alegrarem no Senhor. A carta aos Filipenses. Alegrem-se no Senhor. Não se entristeçam. Eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Os apóstolos foram presos no início de Atos, não foi? E Deus soltou, não foi assim? O apóstolo Pedro foi preso com o propósito de ser assassinado depois do período da Páscoa. Esse propósito foi o propósito do rei Herodes, o perverso rei Herodes, que viu que perseguir os cristãos agradava os judeus. Então ele prendeu o apóstolo Paulo, depois de ter matado Tiago, o apóstolo Tiago. E ele prendeu o apóstolo Pedro. E ele queria matar, mas o Senhor enviou um anjo e soltou o apóstolo Pedro.
Se o Senhor quiser nos soltar, se o Senhor quiser nos livrar de alguma prisão que estejamos agora, Ele nos livre, irmãos. Mas todas as lutas que nós estamos passando agora fazem parte desse processo. Não existe crescimento espiritual sem luta. Não existe. Por isso ele diz: disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Está vendo? Holocaustos e sacrifícios. Muitas pessoas tentam comprar o favor de Deus. Eu trato meu marido mal, mas em compensação eu sou uma boa mãe. Eu trato a minha esposa mal, mas em compensação eu não deixo faltar nada em casa. Não, meu filho, não tem compensação na Bíblia. Uma coisa não interfere na outra. Muito pelo contrário, só pesa contra. Essa força que você está fazendo para ganhar dinheiro, para não deixar faltar nada em casa, então não deixe faltar amor primeiro. Amém, Jesus. Essa dedicação toda aos seus filhos, sendo que você não está se dedicando ao seu cônjuge, ela não é somente inútil, mas ela é prejudicial. É como se tivesse o pai ou a mãe que faz isso envenenando o filho todo dia. Em vez de dar um remédio, você está dando uma colher de veneno, e aquele veneno vai entrando no coração, e uma hora aquele veneno vai causar um dano no coração daquelas crianças que se tornarão adultos com esse péssimo referencial de pais que colocaram a vida deles antes daquilo que Deus ordenou. Por isso, irmãos, nesse dia em que nós estamos aqui nos alegrando, o mais importante é que nos alegremos no Senhor. Uma das coisas mais assustadoras para mim, e eu creio que os irmãos aqui sabem disso, é que dá muito mais trabalho você casar do que você se separar. Você sabia disso? Pergunte a eles. O Mateus chegou para mim há mais ou menos um mês. Foi um mês? Não tem mais tempo. Um mês e pouco, não foi? Pastor, vou casar dia tal. Se o senhor puder ir lá, a gente vai ficar muito feliz. E eu até me organizei, mas não deu, no dia eu tive coisas para fazer. E aí depois o irmão Mateus me fala: ô pastor, foi livramento. Porque não era para casar não, pastor, era para marcar a data. E disse que tem que esperar 30 dias para poder marcar a data. Olha que coisa para casar. E ainda no dia do meu casamento, quando eu fui assinar lá o papel, a escrivã olhou para minha esposa e disse: você tem certeza? Tem mesmo certeza? Agora, para você se separar, irmãos, você vai no cartório e você consegue se separar em poucas horas. Olha que coisa louca, o mundo que a gente vive. Então a gente tem que entender que isso que a gente faz aqui é coisa séria. O irmão Mateus e a irmã Fabiana estiveram ontem diante de uma presença civil, assinaram papéis e se comprometeram um com o outro. E eles estão vindo aqui hoje, diante de Deus, apresentando esse compromisso. Por isso, quando a irmã Fabiana fizer alguma coisa que você não gostar, lembre: olha, aquele dia o pastor olhou para mim e disse: olha, foi diante de Deus. Se então está com algum problema, presente diante de Deus. Vou dizer para vocês que se você não leva a sério o casamento, Deus leva. No livro de Malaquias, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Mas tem uma coisa, irmãos: se o cônjuge estiver maltratando um filho ou uma filha de Deus, Deus mata, viu? Vocês já ouviram falar de Abigail e Nabal? Abigail era uma mulher de Deus.
Abigail era uma esposa que está escrito no livro de Provérbios, que edifica a sua casa. Por conta da atitude perversa de Nabal, Davi ia matar Nabal e todo mundo da casa de Nabal. Mas Abigail, literalmente, foi um instrumento de Deus para salvar todo mundo. Foi lá, separou a comida e deu comida e bebida para o pessoal de Davi e salvou aquele lá. E o que aconteceu com Nabal? Nabal, celebrando a sua riqueza, foi comer, se entalou e morreu. E Abigail se casou com Davi. Então cuidado, irmãos. A Bíblia diz que Ló era um homem justo. Pastor, mas era mesmo, ele foi morar em Sodoma e Gomorra. Então leia até o final, leia 2 Pedro, leia Judas. Ló era um homem justo, mas ao que tudo indica, sua esposa não era, porque ela olhou para trás. Então a gente tem que entender, por mais que vocês estejam juntos e sejam uma só carne diante de Deus, vocês têm um processo de salvação separado. Quando a esposa de Ló, a esposa de Jó, por isso que a Bíblia diz que a esposa é o vaso mais fraco. Ela não entendeu porque Jó estava sofrendo tanto. E ela vai e diz a Jó: amaldiçoa a Deus e se mata. Ela não fez aquilo por maldade, ela fez aquilo por um amor humanista. Um amor que muitas pessoas na Europa, por exemplo, existem países onde é autorizado a eutanásia. Você sabe o que é eutanásia? Eutanásia é quando a pessoa tira a sua vida. É um suicídio legalizado. Então pessoas que estão em uma enfermidade muito grave, que é irreversível e que estão sofrendo dores, o Estado autoriza que a pessoa vá para essas clínicas e tome medicamentos para morrerem sem dor. Então esse é o amor do mundo, é o amor que a esposa de Jó tinha para ele. Ela estava vendo o sofrimento do seu marido. Muitas vezes a gente não entende aquela passagem. Está vendo o sofrimento de Jó, mas ela não entendeu que a graça da parte de Deus, inclusive no sofrimento, Deus nos deu graça não somente para crer, mas também para padecer por amor ao nome dele. E Jó diz: você está falando como quem não está pensando direito. Às vezes a gente pega a tradução Ferreira Almeida, que é mais comum, e diz: fala como uma louca. Ele está vendo? Jó chama uma mulher de louca, sua doida, varita. Não. A palavra louca, no contexto hebraico, significa uma pessoa que não está pensando direito, uma pessoa que não está entendendo a situação. É como uma criança. Quando você pega uma criança e leva ela para ser vacinada, aí ela vê o pai segurando ela, espremendo ela para uma enfermeira perversa, que a criança olha para a enfermeira e parece que está vendo um monstro, né? E a agulha, meu filho, é desse tamanho, mas aos olhos da criança a agulha é desse tamanho. Rapaz, me pegaram com a agulha desse tamanho. Porque meu pai, que diz que me ama tanto, ou minha mãe, me trouxe para essa mulher me enfurar. Ela não está entendendo o que está acontecendo. Aquela injeção ali é para o bem dela, mas ela não está entendendo. Foi isso que Jó disse: você não está entendendo. E para que você entenda o livro de Jó, facilitar a sua vida, não precisa ser os 42, você vai ler, em nome de Jesus. Mas lá no finalzinho, você vai ver que Jó tem tudo em dobro. Amém? Menos esposa. Tem esposa não dobra não, viu? Ô seu sheik da Arábia. Aqui a gente é crente, é uma esposa. E Jó teve mais filhos e filhas com a esposa dele. Ela entendeu.
que Deus não estava amaldiçoando o seu marido, mas abençoando. A maior bênção que uma esposa pode ter é um marido crente. A maior bênção que um marido pode ter é uma esposa crente. Imagine, o irmão está lá trabalhando e a irmã pode estar trabalhando também, ou pode estar em casa e está orando por ele. Oh Deus, que ele não caia da escada. Ajuda ele a pintar, pai. Oh Jesus, ajuda ele a acordar, porque a chefa dele vai 1h20, logo depois do almoço, para pegar no cochilinho. Ajuda ele a acordar. Quando o demônio do cafuné aparecer, querendo deixar ele dormindo depois do almoço, acorda ele, pai. Enviou um anjo com a espada para dar uma cutucada. Deus! Para quando a chefe chegar, ele está lá em pezinho, pitando o parede dele, orando. E Mateus também orando, meu Deus. Ajuda a irmã Fabiana, ela quer fazer um bolo hoje que não queima a casa toda, em nome de Jesus. E eu brincando, que a cozinha fez, já provou aqui. Antes do casamento, acho que ela falou, vou mostrar para o pastor como que eu sou para de casar. Aí fez um monte de bolo. Então, irmãos, isso tudo é para mostrar para vocês que o amor de Deus é algo visível. Então, antes de você virar para alguém, se é para essa pessoa, eu te amo, prove que você ama. Amém. Porque dizer eu te amo, meu filho, o diabo diz. Os filhos do diabo dizem. Antes da gente ser cristão, a gente dizia essa frase sem entender o significado para tantas pessoas, né? Um monte de gente diz, eu amo Maradona, eu amo Lionel Messi, eu amo Neymar. Você é doido? Bota seu amor nesse tipo de gente. Amar Deus, acima de todas as coisas, que tem o seu próximo, como você mesmo. Eu sei que eu estou me demorando, mas eu demoro mesmo. Viu? Só para a gente concluir. Quem é o meu próximo? A gente já sabe que Mateus é próximo da irmã Fabiana, que a irmã Fabiana é próximo do irmão Mateus, e ninguém é mais próximo aqui na terra do que eles dois, um do outro. O casamento une as pessoas da maneira mais próxima aqui na terra que existe. Mas fora isso, quem é o meu próximo? Jesus conta uma parábola que nós intitulamos do bom samaritano, embora não tenha essa expressão na parábola, onde Jesus apresenta duas pessoas que têm histórico de se odiarem, né? É como você pegar um torcedor do Bahia e um torcedor do Vitória. E aí o torcedor do Bahia está lá, caiu, está todo quebrado com a camisa do Bahia uniformizado, e o torcedor do Vitória passa, pega ele, bota na moto e ainda leva para o hospital, curativo e tudo, e ainda paga as despesas médicas. Opa, aí não. Essa parte da despesa médica, aí pegou. Foi isso que ele fez. E olha que os samaritanos, eles se odiavam, e os judeus, eles se odiavam muito mais do que simples time de futebol. Era algo que vinha, que acompanhava eles do passado. Então, eu oro para que nessa noite nós todos tenhamos compreendido a mensagem do Senhor. Nós vamos agora louvar a Deus, porque os irmãos, eles vão trocar a aliança, é isso mesmo? Glória a Deus. Tá? Olha a responsabilidade. A irmã já disse que, pastor, não me pode para falar nada. Vou botar. Então vai trocar a aliança. Deixa que o pastor Tagarela fala. Amém? Microfone.
Aleluia, Senhor! Louvado seja o teu nome, Jesus! Oh, Deus! Seu nome está sendo glorificado neste lugar, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia, Senhor! Antes da gente orar, eu queria apenas ler uma parte da Bíblia. Não se preocupe, não vou pregar mais. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Que nós possamos cada vez mais, vocês podem dar as mãos? Que nós possamos cada vez mais internalizar essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. De que a vontade do Senhor é justamente que o homem e a mulher vivam em tal harmonia que eles não precisem se envergonhar um do outro, porque eles vivem ambos na presença de Deus, como Adão e Eva viviam na presença de Deus quando estavam no jardim do Éden. Nós podemos e devemos buscar dessa forma, porque Cristo Jesus nos resgatou da maldição do pecado. Então que Jesus esteja sempre no centro da união de vocês, abençoando e ajudando vocês a passar por todos os momentos que vocês irão passar juntos, e que vocês cheguem no céu juntos, não mais como marido e mulher no céu, mas como irmão e irmã que também se amam. Se amaram aqui na terra e se amarão também no céu com um amor muito mais perfeito que o amor humano consegue entender. Oremos. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade preciosa de enxergarmos a Tua graça mediante a união de Mateus e Fabiano, nossos irmãos em Cristo, que agora se tornam uma só carne. Que o Senhor cada vez mais esteja presente ao lado deles e dentro deles, para que eles testemunhem do Teu poder, da Tua luz, do Teu sal, da Tua graça, do Teu nome bendito, que abençoa todos os povos da terra que creem. Ajuda-nos na noite de hoje, Senhor, a sermos cheios do Teu Santo Espírito e vivermos dessa forma. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor! Obrigado, Jesus! Obrigado, Senhor! Oh, que presente, Senhor! Oh, glória! Oh, Jesus! Aleluia!
O amor de Deus, o Pai, as doces consolações do Espírito Santo, que a graça preciosa e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja esteja sempre conosco. Nós dizemos Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Podem se levantar, confraternizar.